Olá, paz de Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Leandro Silva, e mais uma vez estamos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. Iremos assim fazer uso do livro de Isaías, capítulo 55, o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me atraz e prosperará naquilo para que enviei. Queridos amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, gostaria também de deixar um título nesta reflexão, que é: seja aquilo que Deus quer que você seja. A palavra a qual a gente mencionou fala sobre caminho, sobre pensamento. Você já parou para analisar e refletir qual é o caminho que você está a trilhar? Qual é os desejos do nosso coração? Será que as nossas atitudes estão nos levando para perto de Deus, ou os nossos caminhos e as nossas atitudes estão nos afastando do grande amor de Deus? Todos nós sabemos que o povo de Israel é a nação santa, remida, foi separada por Deus para assim proclamar o seu grandioso nome. Porém, a gente sabemos a história da nação de Israel, que alguns momentos da história, Israel trilhou outros caminhos a qual Deus estava fora do pensamento e do coração e das atitudes do povo de Israel. Quando Deus fala que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, Deus está nos dizendo que os seus planos para mim e para você são bem maiores e muito além daquele desejo do nosso coração. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. O nosso pensamento, muitas das vezes, é aqui nas coisas terrenas, mas nascemos com um propósito, e esse propósito é de adorar e exaltar o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus, Ele é misericordioso em perdoar os nossos pecados. A gente que somos pecadores, somos falhos, muitas das vezes estamos na atitude, estamos assim com um comportamento de filho pródigo. Aquilo que faz separação entre Deus e o homem é pecado, é as nossas atitudes, é aquilo tudo que infringe o caráter de Deus. Mas Deus, através da sua palavra, Ele lá no jardim do Éden foi buscar aquilo que tinha se perdido. Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele foi buscar a sua criatura para novamente estar ao seu lado. Porém, os caminhos a qual a gente trilha e a gente almeja, muitas das vezes está fora do pensamento e do desejo e da vontade de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso para assim olhar para os nossos passos e nos conduzir novamente para o seu redil. A palavra vai dizer que certa vez um filho
a qual, olhando tudo que seu pai tinha, ele pensou no seu coração que ainda estava lhe faltando algo. Ele tinha tudo que ele poderia ter dentro da casa do seu pai. Porém, a história vai dizer que certa vez, ele olhando para o bem do seu pai, ele pediu tudo que era seu, tudo que era a sua herança. A gente bem sabe que era a tradição de Israel somente entregar a herança para alguém depois que o pai viesse a falecer, viesse a padecer. Quando o filho pródigo ele pediu a herança do seu pai, ele pediu aquilo que era por direito. Porém, no momento errado, na hora errada, bem sabemos que muitas das vezes as nossas atitudes fazem com que a gente trilhe caminhos e atitudes erradas. O seu pai, sendo misericordioso e longânimo, dividiu, compartilhou ao seu filho a herança, e o seu filho foi para o mundo longe do pai. O caminho que o pai desejava era que o filho estivesse dentro da sua casa. Porém, a gente sabe que Deus, ele é misericordioso, e o ser humano ele tem o seu livre-arbítrio. E o ser humano, o homem, o filho pródigo, ele pegou a sua herança e saiu da casa do seu pai. Mas o pensamento do seu pai era que ele estivesse perto. Muitas das vezes, através das nossas atitudes, através das nossas ações, a gente se afasta da vontade de Deus, sai da presença do nosso Senhor, porque as atitudes que a gente leva, que a gente toma, faz com que a gente se afaste do grande amor de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Deus, ele trabalha para que o homem, para que aquele que se afastou da sua presença e da sua vontade, volte, para que ele venha a se arrepender dos seus maus caminhos. Deus, ele faz com que o ser humano possa ter a graça de se arrepender das suas atitudes e voltar. Deus, ele é misericordioso para cumprir com as suas promessas e com a sua palavra. Deus, ele é poderoso para perdoar. Ele tem o perdão para dar aos filhos pródigos. A nação de Israel, muitas das vezes, quando estava no caminho do Senhor, estava próspero, estava sendo abençoado. Porém, quando a idolatria voltava para o meio de Israel, quando Israel esquecia da palavra do Senhor, dos seus estatutos, dos seus decretos, vinha outras nações para escravizar, para guerrear contra Israel. Porém, Deus, com a sua infinita misericórdia, sempre levantou um líder cheio de poder, cheio de graça e cheio de ousadia da parte do seu Espírito, para conduzir novamente o povo para os caminhos do Senhor. Eu não sei o que fez você se decepcionar na caminhada cristã e hoje se encontra afastado da presença do Senhor. Eu só quero te dizer neste momento que você pode voltar para o caminho do Senhor. Que assim como aquele pai que estava à espera do seu filho, quando o seu filho disse: pequei contra o céu e a terra, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. E o seu pai lhe alcançou, correu e foi ao seu encontro. Dessa mesma forma é o Senhor. O Senhor Jesus está de portas abertas, esperando você voltar. Deus, ele é misericordioso e a sua palavra vai se cumprir na sua vida. Agora é necessário você voltar para o caminho do Senhor. Os caminhos do Senhor, o desejo do Senhor
é que você tenha uma vida e vida com abundância, seja uma pessoa próspera, que você neste momento possa refletir que Deus, Ele te busca, assim como foi no jardim, quando Adão pensou que estava tudo perdido, quando Adão pensou que tinha se afastado do grande amor de Deus, a voz de Deus soou no jardim dizendo: Adão, onde estás? Pense nisso, reflita. Os caminhos do Senhor é muito além de onde você está.